gente abre o Você Bonita desta quinta, gente, como a semana tá passando muito rápido, com uma matéria, aliás, tem um VT de abertura que eu vou colocar para vocês, falando do Julho Amarelo, é um mês de conscientização das hepatites virais. Esse assunto é seríssimo, extremamente importante, e a gente começa com esse VT. Olha lá. A campanha Julho Amarelo tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais, uma doença silenciosa que representa um sério problema de saúde pública no Brasil e no mundo. As hepatites virais podem ser prevenidas por meio de vacinação, cuidados com a higiene e relações sexuais protegidas. Segundo a estimativa da Sociedade Brasileira de Infectologia, mais de 1,5 milhão de pessoas têm hepatite, mas apenas cerca de 300 mil sabem disso. Trata-se de uma inflamação do fígado, provocada na maioria das vezes por vírus, mas também pode ser ocasionada pelo uso de alguns remédios, álcool, drogas, bem como por doenças também autoimunes, metabólicas e genéticas. No Brasil, os tipos mais comuns são causados pelos vírus A, B e C. Mas também existe o vírus da hepatite D, mais frequente na região norte. E o vírus da hepatite E, que possui ocorrência rara no país. Atualmente, a Rede de Serviços de Saúde do SUS disponibiliza testes rápidos para as hepatites B e C. O diagnóstico também é realizado por meio de exames de sangue específicos para os tipos da doença. Convidamos ela mais uma vez, infectologista, doutora Raquel Muarrec. Bem-vinda. Bem-vinda. Tudo bem, doutora? Coisa boa. Bom, o assunto é sério, doutora estava até comentando antes, enquanto a gente assistia aí os dados e algumas questões, o quanto as pessoas precisam se preocupar e sim, devem passar por uma triagem para descobrirem, porque muitos, né, dos casos de hepatite que a gente vai comentar, não tem sintoma. Isso, é uma doença silenciosa. Ela é por diagnóstico laboratorial. Você tem que fazer o exame. Né? Então, principalmente, a gente fala da população acima dos 40 anos, que não tinha, não fazia ou não recebia essa vacina quando criança. Então, acima de 40 anos, idealmente é que se teste para avaliar. No Brasil, por causa da pandemia do Covid, caiu em torno de 40% as testagens desde 2020 para cá. Nossa. Isso é muito grave. Uma doença que atinge o mundo inteiro e a gente precisa ter conhecimento para tratar. E que é impactante, né? Até pensando numa questão de qualidade de vida em algum momento, né? Ela leva a cirrose, pode levar a um câncer hepático quando não diagnosticada e tratada. Perfeito. Vamos começar então, doutora? A gente vai citar, a gente separou cada uma delas para a gente entender como é feito o diagnóstico, se há prevenção, né? E quando procurar ajuda. Vamos colocar a primeira na tela? Então a gente vai falar da hepatite A. Certo. A hepatite A é uma doença contagiosa causada pelo vírus VHA e também conhecida como hepatite infecciosa. Então, vamos falar um pouquinho da transmissão, doutora. A gente vai deixar aí na tela para o pessoal de casa, mas você vai me contando. O que é importante da hepatite A? Ela tem vacina para se prevenir. Para crianças acima de 1 ano, fazendo até uma segunda dose, e todos os adultos quando não tem defesa vista sorologicamente coletando. Então, sempre é uma doença que tem prevenção, que seria a vacina. Isso é importante. A vacina entra no nosso calendário ou é daquelas extras? Não, entra no calendário normal para acima de 1 ano e fazendo a segunda dose antes dos 5 anos. E adultos. Existe na rede básica também hepatite A para aqueles profissionais do sexo. Então, a hepatite A hoje, de uns anos para cá, é considerada também sexualmente transmissível, principalmente com relação sexual anal. Certo. E aí a gente vai citar alguns sintomas. Nesse caso, falando de hepatite A, ela pode apresentar sintomas. Então, a hepatite A, ela é aguda. Então, é para quem tomou ou ficou em contaminação por higienização, materiais ou água de bica, quando não é tratada adequadamente por saneamento básico. Então, também é a principal acometimento. Então, você ingere por alimento ou por água contaminada e você tem a icterícia. Então, ela é uma das mais comuns de ter sintoma, que fica o amarelão
né? Pode ter náusea, dor na barriga e é um diagnóstico quando você faz a sorologia. Então, só não precisa ser tratada, porque ela é autolimitada e você tem uma cura espontânea. Perfeito. Então, além dessa questão da higiene, você comentou de relação sexual. Sim. Também ela pode transmitir sexualmente. Por isso tem, para os profissionais do sexo, a liberação da hepatite A, vacina em rede básica. Perfeito. Tá aí. Então, vamos para a próxima. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, a gente tira todas as dúvidas. Além da hepatite A, a gente vai falar de hepatite B. Então, hepatite do tipo B é uma doença infecciosa também chamada de soro homóloga, causada pelo vírus B, HBV. Vamos falar um pouquinho da transmissão e dos sintomas. Hepatite B é a outra que tem vacina para se defender. Então, idealmente, ela é considerada uma doença sexualmente transmissível para usuário de drogas e também sexualmente transmissível em relação comum, não precisa ser relação só anal. Ela transmite de materno para criança. Então, essa é uma hepatite que precisa ter todas as gestantes testadas, vacinadas, para que tenham adequadamente o seu parto sem ter a transmissão para a criança. Quando você não sabe que é e a criança nasce e não é feita a vacinação precoce na criança, mais de 90% vai ter cirrose hepática ou alteração hepática dessa criança até 1 ano. Nossa. Então, é muito grave quando a gente não faz um diagnóstico sorológico, seja na criança e seja na mãe. É importante também para as mulheres que estão tentando engravidar, enfim, nesse momento que antecede também, fazer todas as suas sorologias para ter um tratamento. Existe um acompanhamento dessa mãe e a criança, quando ela nasce, ela faz imunoglobulina e faz vacina para evitar o quadro grave precoce na criança quando ela nasce. E doutora, na questão pensando até como tratamento, então, encontrado ali num exame que sim, né, testou um positivo para hepatite B. São 6 marcadores da hepatite B. Às vezes, o laboratório, eles fazem só 3. Então, não aceite. Tem que ter os 6 marcadores para ter uma análise de presença, de contágio e até se ele está replicando ou não. Então, são 6 marcadores de vírus B, idealmente para você ter ciência de como está esse vírus dentro de você. Outro exame é a carga viral. Então, através dessa carga viral, existe a indicação do tratamento. Existe tratamento. Então, tem prevenção, existe saneamento básico, que é importante também, por causa de contaminação, relações sexuais, materiais de higiene pessoal dividido, que as pessoas dividem até em casa, isso também transmite o vírus B. É o que a gente fala dos alicates de unha, dentista, quando você procura um dentista que às vezes não tem a material de esterilização adequada, também pode ter transmissão do vírus B. Existe o tratamento. Existe uma parte que cronifica, mas existe tratamento e que ele tem que ser seguido ambulatorial. O tratar da hepatite B, às vezes é de 6 meses, 1 ano, às vezes a vida toda. É indeterminado o tempo do tratamento do vírus B. Mas a gente pode dizer que não há cura, há controle ou em muitos casos sim é possível dizer que aquele paciente não tem mais hepatite B? Existe cura espontânea, tem pessoas que pegam, saem e tem cura espontânea. E tem aquele que pode evoluir com cura com tratamento. Mas a maioria das vezes, né, ele leva à cronicidade. Sim, isso é necessário tratar por um tempo muito longo. E doutora, qual o impacto, então, pensando, você comentou, né, que se não tratado, um risco aumentado até de câncer no fígado e etc. Mas pensando em outras coisas, um impacto ali na vida social, no dia a dia, impede de ter uma limitação, né, das coisas, então, da prática, até da alimentação normal? Alimentar, não, mas idealmente é evitar a bebida alcoólica, porque ele faz uma alteração hepática e isso é importante para você controlar a replicação desse vírus. Outra coisa importante seria relação sexual com alguém que não tenha o vírus, né, positivo. Então, esse parceiro ou parceira tem que fazer o exame, avaliar se tem defesa. E o segmento de quem é portador crônico do B é a replicação. Ele tem que ser seguido se ele está replicando ou não. Se ele estiver replicando, ele transmite o vírus B. Entendi. Aí tem que ter
mais cuidado. Vamos pro próximo, olha lá, mandem perguntinha. Vamos falar de hepatite C. A hepatite C é causada pelo vírus CHCV. O vírus C, assim como o vírus causador da hepatite B, está presente no sangue. Isso, esse não tem vacina. Tá. Ela é uma das mais comuns no mundo. No Brasil, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas, 500 mil de cada uma, B e C, então é muita população positiva. É por transmissão por drogas, pode ter transmissão de 25% a 30%, não sabe nem como pegou, se é por manipulação dentária ou não. A gente não tem a origem, na maioria das pessoas, de quem pegou o vírus C. Tá. O que é importante, os antivirais atuais levam a cura acima de 95%. Então, quem tem vírus C, por favor, procure assistência para ser tratado. Existe tratamento que é em torno de 3 meses. Antes o tratamento era muito mais difícil, com interferon, existia alta recidiva desse vírus. Agora não. Temos cura, e isso que a Organização Mundial de Saúde está planejando num programa para 2030, que é 75% menos casos do que temos. Só se a gente não testar, a gente vai ter ainda muito tratamento para fazer e as pessoas vão continuar transmitindo. E, doutora, você acredita, então, que a questão até dos testes e desses pedidos médicos sendo laboratoriais, a gente não tem, né, outra forma, até porque algumas não vão apresentar nada, né? A pessoa não tem a menor ideia que ela está ali com hepatite B ou C. Eles devem entrar no nosso check-up, devem fazer parte do check-up? Carol, essa é a indicação maior, é testar-se, fazer a hepatite A, B e C. Se você tiver hepatite B, você pede para testar a hepatite delta. Então, a delta só vai ter se você tiver a B positiva. Ela é um carreador da hepatite delta. Então, idealmente, é que se teste todas as sorologias para as hepatites, para a gente conhecer, principalmente as pessoas acima dos 40 anos. Que não tiveram aí a vacina, como você comentou. Tá, e vamos para a próxima, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Hepatite D. Então, a hepatite D, também chamada de delta, que a doutora acabou de comentar, é causada pelo vírus DVHD. Mas esse vírus depende da presença do vírus tipo B para infectar uma pessoa. Isso mesmo. Então, é normal na região norte nossa, mas ela é sempre associada ao vírus B. Então, quando eu tenho o vírus B, normalmente eu peço a sorologia do vírus D, para poder ter uma análise de gravidade e de resposta ao tratamento. Tá. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, doutora, pensando nessa questão de exames laboratoriais. A pessoa, enfim, leva a vida de forma normal, faz seu check-up e testa aqueles outros marcadores do fígado, por exemplo. Marcadores do fígado alterados também podem indicar, mesmo que não tenham feito teste específico para as hepatites? Então, a hepatite A, como é aquela mais sintomática, que dá aquele quadro, é mais rápido e mais fácil você avaliar as transaminases quando ela sobe. São exames próprios do fígado, que vê inflamatória e lesão, são alguns tipos. Esses exames, indiretamente, nos ajudam. Mas se você for obeso, for dislipidêmica, aquele do colesterol e do triglicérides alterado, você já altera transaminases. Não necessariamente é um diagnóstico do vírus ou presença do vírus. Então, os exames indiretos nos ajudam. Eles alterados com outras comorbidades, ele não vai dar diagnóstico nem por sintoma, nem nada. Exames de imagem? Imagem, existe o ultrassom com avaliação do sistema porte, mas é quando você já tem fibrose nesse fígado, quando você já tem uma alteração. O exame comum de rotina, ele não dá esse diagnóstico. Perfeito. Tá aí. Próximo, acho que é o último, né? Pra gente começar com as perguntinhas, que é a hepatite E. Então, a hepatite do tipo E é uma doença infecciosa viral causada pelo vírus VHE, mas possui ocorrência rara no Brasil, sendo mais comum na Ásia e África. Isso. A hepatite E não é muito comum por aqui, mas ele é semelhante à A. Tá? O que é importante nós temos? É a gravidade em gestante. E para avaliar o modo de transmissão, é por água e ela também é localizada em carnes de porco. Então precisa sempre ter o controle epidemiológico do vírus E,
quando você tem casos de hepatite, que você não dá um diagnóstico e você pesquisa principalmente em gestante, que ela é muito mais grave nessa população. E a questão da carne de porco que você comentou, tem que ser uma carne que esteja ali, não esteja crua, enfim. Isso, tem que ser bem cozida ou frita para poder ter um controle da presença desse vírus lá. Perfeito. Vamos para a perguntinha do público. Aproveitem na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Pablo. As hepatites virais B e C, então, tem cura? Tem cura, Pablo. Existe para hepatite B espontâneo e tem tratamento de acordo com a quantidade de carga viral que a pessoa possui. E evitar alimentos muito gordurosos, evitar o álcool, isso também ajuda a diminuir a replicação. A maioria da B pode cronificar quando você tem alta carga viral e se você não fez o diagnóstico e o tratamento correto. A hepatite C, os antivirais atuais são maravilhosos e eu tenho cura em quase 100% dos meus pacientes ambulatorialmente. Muito bom. Tem mais. Olha lá. Obrigado, Bitan. Quais os componentes de medicamentos mais propícios a desenvolver a hepatite? Então é o seguinte, existe outras hepatites, não as hepatites virais de transmissão comunitária. Tem hepatite medicamentosa, existe hepatite por remédio que você usa, ou hepatite por ingesta de álcool, né? E hepatite até por outras doenças, que nem a leptospirose, você pode levar a uma alteração hepática. Então entendemos que a hepatite, ela pode ser de transinfecciosa, é quando algum vírus, até o coronavírus, pode levar a uma hepatite, não relacionado diretamente ao fígado, a outras doenças. Então, tem hepatite secundária e a hepatite primária. Essa, que é o do Júlio Amarelo, é a hepatite viral primária. É aquela que entrou em contato com o fígado e está presente no fígado sem ter outra causa ou outro motivo. A maioria dos medicamentos, doutor, eles vão ter aí, vão passar de qualquer forma pelo fígado, né? Então, o uso contínuo de medicações. Né? Que não é que as pessoas ao longo da vida vão se medicando para tratamentos específicos pontuais. É diferente de algo que é contínuo, né? Isso. A hepatite transinfecciosa, ela é por vírus, por bactérias, por parasitas e por medicamento. Então, nós temos vários motivos que podem causar a alteração da transaminases, mas ela não é relacionada ao vírus que entra dentro do hepatócito, que é a célula do fígado. Este vírus próprio do fígado é o que a gente trata com os antivirais próprios. Perfeito. Agora, pensando na questão da vacina, como você comentou, o que então, doutora, fica como orientação para quem está nos ouvindo, que tem acima dos 40 anos, que provavelmente não era ainda do calendário, né? Não tinha a vacinação, ou que às vezes nem sabe se recebeu essa vacina, então deve primeiro fazer teste. Isso. E depois... existe um 0800, depois eu até posso informar exato. Legal. Para você avaliar em qualquer lugar do país, existe centro de testagens. Tem teste rápido para B e C e existe a sorologia quando você procura exame sorológico. Tá? Quando deu positivo o teste, você tem que fazer os marcadores completos de cada uma das hepatites para triar de que forma você está ou de que forma você está se manifestando com aquele vírus. Caso você faça tudo e dê no teste que não teve contato, tudo vacinação. Negativo, tem que procurar, então... Ao posto de saúde, o Programa Nacional de Imunização consta vacinação para hepatite A e consta para hepatite B. C não tem vacina. Então, A e B existe a vacina. Existe até associação de vacinas em clínicas privadas, A e B junta, que você pode já tomar quando você tem a ciência de que está com o exame negativo e que precisa fazer a defesa. É muito importante também fazer esse exame sorológico depois que você vacina, porque não é sempre que você toma a vacina, você tem resposta vacinal. Existe uma população que não sorovira, a gente fala, toma a vacina, acho que que já tenho defesa e eu não tenho. Entendi. Tá aí, então, gente, é um assunto sério, que, como vocês viram, tem um impacto, né, assim, bem profundo, né, na vida, se você não tomar aí todos os cuidados e os tratamentos na hora certa, pensando até nessa questão de gestação das crianças também. A diretora falou agora
entrar no site da Secretaria do Estado? Sim, né, existe. Tem um 0800, depois eu até informo. Do governo do Estado de São Paulo. Isso, lá, esse 0800, você procura, ele te tria em qualquer cidade do país, tem aonde possa ser feito o teste. Eu forneço aí para vocês. Ai, que bom. E a gente coloca, então, no momento que a gente estiver ao vivo, a gente cita. Isso. Obrigada, viu, doutora? Vamos deixar, então, para vocês daqui a pouquinho, mas também agradecendo a doutora. Lá no Instagram você encontra o trabalho dela, @Raquel Muarrec. O Muarrec é M-U-A, 2 R's, e a letra K no final, um K mudo, @Raquel Muarrec. Já encontra todo o trabalho hoje da nossa infectologista. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Te espero, viu? Com boas notícias, né, doutora? Porque a última vez a doutora veio, a gente estava em notícias difíceis que antecederam todo esse cenário que a gente viveu. Mas eu acredito que daqui para frente vai ter coisas boas. Não é? Sim. É isso mesmo. Obrigada, doutora.